Agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente pode passar para as divisões silábicas. Então preste atenção que aqui vai um bocado de regra. Algumas das regras que a gente vai ver aqui, a gente já comentou ali nos encontros. Então a primeira é justamente a não separação dos ditongos, tritongos e dos dígrafos LH, CH e NH. A segunda regra, como a gente também já viu, é que a gente vai separar os hiatos, já que eles pertencem a sílabas diferentes. A próxima regra a gente também já viu, que é exatamente a separação dos dígrafos SS, RR, SC, SC cedilha, XC e XS. A próxima regra é sobre a separação dos encontros consonantais disjuntos, ou seja, aqueles que não finalizam com L ou R. E aí a gente vai ver a separação de algumas palavras como étnico. Apesar da gente ter esse encontro consonantal do N com o T, a gente vai separá-los. Assim também como absoluto. Já os encontros consonantais chamados de reais ou próprios, que são aqueles finalizados em L ou R, não serão separados, como é o caso de palavras como abraçar, proclamar ou problema. Quanto à divisão de encontros consonantais com mais de duas consoantes, a gente precisa considerar os seguintes aspectos. Se a última consoante desse encontro for L ou R, a gente vai fazer a divisão antes da penúltima consoante, como nos exemplos que você está vendo aqui na tela. Já se essa consoante final não for nem L nem R, a gente vai fazer a divisão depois da penúltima consoante, como nesses exemplos. Agora, se o vocábulo que você vai separar, ele se inicia com subla, subli, sublin, sublo, sublo, ou subrep, ou abrup, por exemplo, esses encontros do BL e do BR vão ser separados, como nesses exemplos. Uma coisa muito importante da gente ter em mente é que não existe sílaba sem vogal. Então, por exemplo, as palavras como pneu e gnomo não vão ser separadas como pneu ou gnomo. Agora que a gente já entendeu as divisões silábicas, os fonemas, as letras, vamos passar para as acentuações. A primeira coisa a se considerar no momento da acentuação silábica é que as palavras vão ser classificadas a partir de onde se posiciona a vogal tônica dela. Então a gente pode falar sobre as oxítonas, que são palavras que têm a última sílaba tônica, as paroxítonas, as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, e as proparoxítonas, que têm a antepenúltima sílaba tônica. E a gente ainda pode falar sobre os monossílabos tônicos, que vai ser o primeiro caso que vamos estudar aqui hoje. A gente vai acentuar os monossílabos quando eles são terminados com A, E ou O, como nos casos de pé, pó, paz, dó, fé. A gente vai acentuar também os monossílabos que terminam com ditongos abertos, como el, ei ou oi. São os casos de céu, dói, mói. Passando para o caso das oxítonas, a gente vai acentuar nos seguintes casos. A gente vai acentuar aquelas oxítonas que são terminadas com vogais abertas, como as que são terminadas com A, E e O. Ou seja, cipó, café, cajá. A gente vai acentuar também aquelas oxítonas que são terminadas em ou ens, como no caso de também, refém, contém. Já as paroxítonas vão ser acentuadas nos seguintes casos, quando elas são terminadas em R, X, N ou L, como nos exemplos caráter, açúcar, fênix, móvel. A gente também vai acentuar aquelas que terminam com atil, né, o som de an, u e i, como nos casos de órfão, táxi, vôlei. Também serão acentuadas as paroxítonas que terminam com e uns, como por exemplo, próton, álbuns, médium. A gente também vai acentuar as palavras paroxítonas que terminam com PS, como no caso de bíceps, tríceps. E por fim, o último caso de paroxítona que vão ser acentuadas são os ditongos crescentes, como no caso de história ou média. Vale lembrar que no novo acordo ortográfico, a gente não vai mais acentuar as paroxítonas que tenham ditongos abertos, como ideia, joia, herói. Por fim, a gente pode falar sobre as proparoxítonas. E na língua portuguesa, esse é o caso mais fácil, porque todas elas vão ser acentuadas, como no caso de médico, álcool, pálido. Eu quero chamar a atenção
porque algumas palavras elas são pronunciadas de formas não coerentes com o que é tido como ideal, devido ao seu pouco uso ou pouco conhecimento da população em geral. Então, preste atenção nesses casos que vocês estão vendo no material complementar, para a gente saber direitinho onde é que elas são acentuadas e onde é que estão as sílabas tônicas delas, tá bom? Para finalizar os casos de acentuação, a gente pode falar sobre aquelas palavras que têm dupla prosódia, ou seja, elas podem ser pronunciadas ou escritas de formas diferentes, sem necessariamente serem consideradas erradas. E aí a gente tem alguns exemplos como acrobata, oceania, réptil, xerox, então preste atenção também nesses casos. Existe uma especificidade dentro dos acentos, que é a questão do acento diferencial. Ele vai aparecer nas palavras para causar alguma distinção. Como, por exemplo, a gente vai colocar o acento circunflexo nos verbos ter e vir, quando conjugados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, para distinguir da conjugação que é feita na terceira pessoa do singular. Já que elas têm o mesmo som, a gente faz essa distinção gráfica. Outros tipos de acento diferencial também podem surgir para outras diferenciações, como, por exemplo, a distinção entre o verbo pôr e a preposição por. Outro exemplo também é a conjugação do verbo poder. No passado, a gente vai colocar o acento circunflexo no O, em pôde, para marcar que é o pretérito, e no presente a gente vai deixar sem, para a gente falar pode. Esse acento também pode ser facultativo para fazer algumas distinções entre substantivos, como, por exemplo, forma e forma. Falando sobre os acentos, a gente já viu essa situação do circunflexo, mas a gente pode também pensar no acento agudo. E aí, nesse caso, a gente vai acentuar com acentos agudos alguns dos casos que a gente já viu, como, por exemplo, ditongos abertos, ei, el e oi. A gente também vai fazer a colocação do acento agudo em hiatos tônicos, aqueles que terminam com i e u, como juíza, viúva. Vale lembrar que no novo acordo ortográfico, a gente não vai mais acentuar os hiatos terminados em u e i quando eles forem antecedidos por um ditongo, que é o caso de feiura. Por fim, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre o caso do hífen. Ele sofreu algumas modificações por conta do novo acordo ortográfico, então a gente vai ver aqui várias regrinhas, então vamos prestar bastante atenção agora, tá bom? O primeiro caso mais comum do uso do hífen é para palavras compostas. E aí a gente vai analisar se essas palavras elas mantêm uma unidade semântica, ou seja, uma unidade de sentido. Nesse caso, algumas palavras vão manter esse hífen e outras vão cair. Se essa unidade semântica ainda faz sentido, como no caso de abaixo-assinado, afro-brasileiro ou ano-luz, a gente vai manter esse hífen. Mas alguns casos, como para-choque, manda-chuva, não faz mais sentido porque já se constituiu uma nova palavra, um novo sentido a partir da união dessas duas palavras. A gente também vai usar o hífen para designar topônimos compostos, ou seja, palavras que vão se referir a lugares. E aí, no caso, a gente vai usar esse hífen apenas no caso desses topônimos serem compostos por palavras que são verbos ou se eles apresentam artigos, como no caso de Bahia de Todos os Santos, a gente vai usar o hífen. O hífen também vai aparecer em algumas composições de caráter histórico ou ocasional, como quando a gente fala a ponte Rio-Niterói ou uma conexão luso-brasileira. O hífen também pode ser usado para diferenciar adjetivos de advérbios, como no caso de bem-humorado e mal-humorado. Se a gente usa o hífen, a gente está se referindo a um adjetivo. Se a gente usa ele sem hífen, a gente vai entender que ali tem um advérbio. O hífen também aparece nas situações de vocábulos que são derivados de prefixação. E aí a gente vai ter algumas regrinhas. Se a gente tem a situação de um primeiro vocábulo que finaliza com a vogal e o segundo que inicia também com a vogal, a gente vai manter esse hífen. Como no caso de pré-escola, a gente também vai manter o hífen na situação em que esse prefixo é pan ou circun, ou se esse prefixo termina com a consoante R. E aí, para a gente manter esse hífen mesmo, a gente precisa que o segundo termo se inicie por uma vogal, com H, com M ou N, como nos casos de pan-americano ou circunescolar. A gente também vai manter o hífen no caso de prefixos como vice, ex, gran, além,
Todos esses casos que vocês estão vendo aqui na tela. O hífen ainda é usado em todas as derivações de prefixo, cujo segundo termo se inicia por H. São os casos de anti-higiênico, super-homem. Agora a gente vai ver os casos em que a gente não vai usar mais o hífen. Nos casos em que a gente tem o prefixo terminando em uma vogal e o segundo termo começando em uma consoante, a gente não vai mais usar o hífen. Se no caso esse segundo termo começa com as consoantes S ou R, a gente vai duplicá-las, como nos casos de antirrábica, contra-regra, antirrugas. A gente também não vai mais usar o hífen quando a gente tem um prefixo que termina com a vogal e o segundo termo se inicia com a vogal diferente daquela que finalizou o prefixo. São os casos de autoescola, agroindústria, aeroespacial. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que quando a gente vai fazer a separação silábica de palavras que já são separadas por um hífen, é muito importante que, ao fazer essa translineação, passar metade da palavra para outra linha, a gente repita o hífen se ela for dividida exatamente nesse lugar do encontro do hífen. Não sei se ficou bem claro, mas eu vou pôr esse exemplo aqui para vocês verem. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo. Se ficou qualquer dúvida, lembra que a gente tem um encontro marcado para tirar essas dúvidas e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!